Nós estamos no mês de março, mês das mulheres. E muitas mulheres estão vindo aqui ao programa, ao podcast, ao longo desse mês, o que nos honra muito. E é muito bom entender do agro, é muito bom entender dos assuntos que mexem com a vida do produtor rural. Só que uma coisa que todos nós brasileiros precisamos de entender é que esses assuntos mais espinhosos, digamos assim, não mexem apenas com o produtor rural, mas podem mexer com a vida de todos os brasileiros. Hoje eu vou entrevistar Patrícia Podolan, advogada ambiental, e o tema da nossa entrevista será: como o marco temporal pode afetar a sua vida? Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Oi, Divina, obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Você fala de onde, Patrícia? De Cuiabá, Mato Grosso. A terra do sol? Terra do sol, do Pantanal, da floresta, tem muita qualificação para o Mato Grosso. A terra do agro, a terra da do pecuária. Agro, exatamente, o Texas brasileiro. Exatamente. Patrícia, nós vamos falar de um tema que, conforme você mesmo disse para mim em off anteriormente, é um tema espinhoso. Mas eu achei muito interessante porque eu acho que o brasileiro quer entender esse tema, ele quer saber do que se trata, né, que é a questão do marco temporal. Eu gostaria que você começasse a nossa prosa explicando assim, brevemente, o que significa esse marco temporal de terras e como é que ele foi estabelecido pela Lei 14.701/2023. Vamos lá. Eu vou tentar. Advogado geralmente é confuso, prolixo, né? Eu vou tentar ser simples, bate-papo com vocês. A gente tem que fazer um corte, Divino, e começar pela Constituição Federal, tá? Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. E nessa data, dentro dos seus dispositivos, existe um artigo chamado artigo 231. Lá ele tem outros parágrafos, mas ele é dedicado aos povos indígenas, aos índios, certo? Então, ele diz o seguinte no 231. São reconhecidos os índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, guarda essa palavra, tradicionalmente ocupa, e a data de 5 de outubro de 1988. O caso, aí, fazendo um salto, né, um caso emblemático de julgamento para nós, é um caso que as pessoas às vezes não conhecem muito, mas ele foi, né, esse caso emblemático, foi o caso Raposa do Sol, tá? Foi uma discussão de demarcação de terras indígenas em Roraima. Então, foi uma ação popular, ela foi proposta, ela tramitou, e no final, o STF, isso eu gostaria inclusive de ler. Por que eu quero ler esses trechos, Divino? Porque foi uma posição do STF nesse julgamento, 2008, 2009, e isso está constante no voto dos ministros, tá? Então, quando eles Isso foi de quando? De 2000 na verdade, começou o julgamento e finalizou em 2009 o julgamento. Então, já tem mais de 15 anos, mais ou menos, que a gente está falando desse julgamento. O julgamento ele é extenso, ele é um julgamento que dificilmente vai atrair a atenção da maioria das pessoas para lê-lo até o fim, né? E aí, fazendo um corte novamente do que ele fala a respeito do marco temporal, que é aquela expressão de ocupação tradicional dos índios, né? Então, quando ele fala de marco temporal, ele fala de ocupação e de tradicionalidade. Mas, Patrícia, o que é isso? Então, eles dizem textualmente o seguinte: terras que tradicionalmente são ocupadas em 5 de outubro de 1988. Este é um marco objetivo e reflete o propósito constitucional de segurança jurídica ante as intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação de área indígena. A verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 1988 e nenhum outro. Isso não são palavras minhas, isso está no voto. Então, eles entenderam o seguinte, que todas aquelas comunidades indígenas que estavam naquele local, naquela data, com essa ocupação tradicional, né? Ou eles falam em uma exceção, né? Que são
as tentativas de volta dos povos indígenas para aquele local por vários períodos. Mas a gente não está falando da exceção, a regra seria se tem ou não tem aquela população indígena ali, vivendo com aquela habitualidade ali, na data de 5 de outubro de 88, tá? Então, e ele, olha só que interessante o que está no voto. Eles dizem o seguinte: para que a gente está determinando essa data? Eles escrevem o seguinte: para evitar fraude e proliferação de aldeias, inclusive mediante recrutamento de índios de outras regiões, quando não de outros países vizinhos, sobre o propósito de artificializar a expansão da demarcação. Então, eles reconhecem que existe isso e que o marco temporal seria um freio para esse tipo de fraude. Não é palavra minha, isso está no voto, tá? 2. A violência da expulsão dos índios para descaracterizar a tradicionalidade. Aí ele está voltando para um outro prisma, né, para um outro olhar, que seria a expulsão dos índios daquilo que é tradicional, porque eles entendem que este marco também colocaria freio, então, de um lado e do outro lado. Então, resumindo, nesse ponto do julgamento, deixa eu continuar, é interessante. Certo, ok. Não basta, porém, constatar uma ocupação fundiária, ou seja, não basta constatar que eles estão lá. Por isso que precisa dos laudos antropológicos, precisa de um processo para entender que os índios, se eles estão lá, só estão lá, ou se eles têm uma ligação. Eu não sou antropóloga, eu não posso entrar dentro dessa discussão. Mas o que o ministro diz no voto dele é o seguinte: ele tem que olhar para aquela terra, o indígena, e entender que aquela terra para ele é sagrada. Ele tem uma ligação com aquilo, uma ligação histórica, uma ligação de antepassados. E não só isso, que ele quer continuar naquela terra, que ele quer desenvolver a comunidade dele ali, costumes, língua, tradição, naquele local. Entendeu? Então não basta só encontrar índio ali, tem que ter também esses outros requisitos. E aí, tem uma frase muito bonita no julgamento que ele fala o seguinte: então, a demarcação não é um procedimento demarcatório, você não está criando um direito, você não cria uma posse memorial, um habitat indígena, ele é somente uma declaração, é uma declaração do que já existe ali, já se reconhece, então você entende como tradicional aquilo que já o é. Entendeu? Não tem uma criação, uma construção, são requisitos objetivos. Então, assim, teoricamente, não tem muita discussão a respeito disso. Por quê? Porque você delimita esses conceitos. Aí, muito bem. Então, para finalizar, Raposa do Sol, finalizar o julgamento, eles entenderam, estabeleceram como marco temporal a ocupação de terras indígenas para efeito de reconhecimento como terra indígena, a data da promulgação em 5 de outubro de 1988, tá? Então, aqui a gente... E aí, vários casos na sequência, né, dos tribunais brasileiros, foram utilizando esse julgamento como entendimento, né? Então, o reconhecimento se dava se existia essa ocupação tradicional nessa data. Muito bem. Aí você me perguntou, fez uma pergunta, por que o STF ele está invertendo esse julgamento? Inverteu, né? Na verdade, porque o julgamento já ocorreu e venceram por maioria, inclusive. Salvo engano, foi 9-2. Tem algum ministro desses que estão aí que chegou a votar nessa época? Tem, eu teria que dar uma pesquisada aqui, mas salvo engano, olha só, né? Os que votaram agora foram os ministros Edson Fachin, que, salvo engano, ele era da época. Aí o Alexandre Moraes, o Cristiano Zanin, o Roberto Barroso, Dias Toffoli, acho que são mais... Luiz Fux, salvo engano, também era da época. Gilmar Mendes. Então, o que eu quero dizer? Eram ministros que votaram naquela época, certo? E aí, o que acontece? Como que é a justificativa deles, né, para voltar a discutir novamente o marco temporal? A linha, o gancho deles é o seguinte: olha, aquilo ali foi Raposa do Sol. Isso não se aplica para as demais comunidades indígenas no país. Se a gente for colocar marco temporal, talvez nós possamos fazer uma injustiça com as demais comunidades indígenas se a gente for aplicar o marco temporal para os demais. Então, eles começaram a restringir o entendimento do marco temporal somente para a Raposa do Sol.
entendeu? E tornando, né, cada caso um caso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando os portugueses chegaram no Brasil, aqui estavam os indígenas. Se de repente os indígenas entenderem que lá onde está o Cristo Redentor é um local sagrado para eles, e alguém for lá e sei lá, fura um buraco, acha uma machadinha lá, acha uma flecha, aquilo lá se torna uma área indígena? Ué, vamos usar o entendimento do STF, Ah, né? Vamos utilizar o entendimento deles, né? É que chega a ser até assim, parece ironia, né? Mas eu vou continuar no é, Rio de Janeiro. Eu vou mas olha continuar no só, Rio de Janeiro. Baía de Guanabara. Guanabara é o nome o Isso. quê? Inglês? É Não, indígena, né? indígena. Aliás, acho que 90% de tudo que é batizado no Brasil, de nomes e tal, É nome indígena, indígena. né? São eles os donos primeiros daqui. Eles já existiam aqui, É. né? Hotel Então seria Copacabana Palace, que está lá no Rio de Janeiro também. Quer dizer, se um índio chegar lá e falar assim, meu olha, ancestral meu viveu avô está aqui. enterrado aqui, foi um grande guerreiro, foi um grande guerreiro. Eu tenho ligação com este, porque isso, Divina, é o que acontece nas ações que, por exemplo, eu participo aqui no Mato Grosso. No Mato Grosso, então eu quero fazer um paralelo. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, eu vou guardar o nome das pessoas, não vou falar Sim, de que ok. etnia, mas assim, por exemplo, aqui no Mato Grosso, existe uma pessoa que está nessa área produzindo hoje uma lavoura de soja há 40 anos, na década de Isso é um caso 60. real ou é É fictício? real, eu só estou Esse é guardando. real. É Vamos lá. real, é Hum. real. Tá? Em 2011 houve uma petição está dentro do processo administrativo da FUNAI de punho, né, dessa comunidade indígena, né, vocês me perdoam porque eu não sei o preciosismo das palavras, né, porque eu não sou antropóloga. Então, assim, essa comunidade indígena, ela peticionou junto à FUNAI dizendo o seguinte: olha, eu atualmente estou no parque tal, mas minha família não pertence, nós fomos tracionados para cá na década de 70. A minha família, originariamente, aí eles dão a localização de onde está esse meu cliente, há 40 anos produzindo, e dizendo que ali tem uma lagoa de conchas, e que essa lagoa de conchas é um santuário imemorial do povo deles. Então, Certo. e a discussão então, exatamente se eles têm direito à retomada da posse ou não. A fazenda foi comprada pelo produtor A rural há fazenda foi 40 comprada anos atrás. o Instituto de Terras de Mato Grosso titulou, vendeu, o proprietário comprou, começou a abrir, produziu, está lá plantando há 30 anos, mas Ele tem houve documento disso. tudo, mas assim, cada caso é um caso, mas esse exemplo que eu estou dando, Uhum. é comum, certo? Certo. Porque é comum os proprietários rurais eles já estarem lá quando existe, por exemplo, hoje a gente não fala em demarcação, mas aqui no Mato Grosso fala muito em ampliação dessas terras. Por exemplo, tem terras indígenas de 50 mil hectares, o tamanho dela, e que a ampliação é de 150 mil. Afeta praticamente o município inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Você me perguntou, então, Baía de Guanabara. Ora, se for reconhecido o direito desse grupo indígena, né, dessa família indígena, que eles têm o direito a ter o apossamento novamente dessa terra, porque aquela lagoa de conchas, para eles, é sagrado, por que então não poderia um outro indígena no Copacabana Palace falar, dizer a mesma coisa e ter o mesmo direito? Qual é a diferença? Entendi. Porque um está no Rio de Janeiro e o outro está no Mato Grosso? Porque o direito é o mesmo, na minha visão. Aliás, essa é uma questão que eu acho que muita gente quer entender. Esse direito, digamos assim, dos indígenas, ele só vale para o campo ou ele vale para a cidade também?
Então, mas é isso que eu estou dizendo, porque quando você reconhece, você não está reconhecendo, porque é uma espécie de Pois é, mas o rigidez. que o STF fala disso? Ele já chegou a se Não tem pronunciar a essa esse respeito? diferenciação, mas não tem essa diferenciação, pelo menos o meu conhecimento dos estudos de caso que eu tenho aqui são sempre terras rurais. Eu não vi isso acontecer ainda em terras urbanas. O que eu estou tentando é fazer um raciocínio que o que difere uma da outra. Na minha opinião, nada. Porque você tá protegendo, Divino, você está protegendo um direito indígena, do índio, sagrado, da terra dele. A defesa é disso. Então, por que vale mais o direito sagrado de uma população que está no Mato Grosso e não está no Rio de Janeiro? Que É muito diferença é essa? estranho isso. E eu vi caso recente de indígenas que atravessaram a fronteira da Venezuela para o Brasil. Parece-me que da Bolívia também, não vou afirmar aqui, porque índio não tem fronteira. Índio não é boliviano, não é venezuelano, não é brasileiro. Eles atravessam. Tanto é que na Amazônia acontece muito isso. Né? Eles passam de um lado para o outro e é normal para eles, porque a fronteira é nossa, ela foi estabelecida por nós, brancos, digamos assim. Né? Então, quer dizer, um grupo, aquilo que você falava na lei lá atrás, um grupo pode sair lá da Venezuela, atravessar para o lado do Brasil e falar assim: olha, a Amazônia inteira é nossa, porque aqui foram enterrados nossos antepassados. Pronto, acabou. Todo mundo pode ir embora daqui. Por esse entendimento, isso pode acontecer, não pode? Então, essa menção que você disse não são palavras minhas. Isso é palavra de ministros no julgamento no STF. Eu fiz uma leitura de um pedaço. Eles já visualizaram isso em casos que não deve ser um só isoladamente, mas eu não tenho esse número para te passar em quantos casos são que isso pode acontecer. E por que não? Né? Não sou, já disse acho que umas 3 vezes aqui, autoridade para falar sobre antropologia, mas é no mínimo uma questão de bom senso. Sabe o que eu acho estranho nisso tudo, Patrícia? Vamos pegar a OAB. Por que a OAB não se posiciona em relação a isso? Porque a gente vê a OAB se posicionar a respeito de tanta coisa que parece que não tem nada a ver com ela, né? Se posiciona em questões que, assim, para o brasileiro não vai mudar muita coisa, mas nessas questões que são fundamentais, que são cruciais, a gente não vê a OAB levantar a voz e falar: olha, isso aqui está errado, esse entendimento da lei está errado, não se faz dessa forma, ou então existe um equívoco. Veja bem, eu não sou advogado, eu tô querendo entender, eu nem sei se a OAB pode fazer isso, se seria o papel dela. Por que a gente não ouve um clamor de quem tem de quem tem essa capacidade de gritar e ser ouvido por questões como essas? Olha, eu nunca tive militância com a OAB, certo? Nunca participei das decisões internas, então, assim, enquanto advogada, eu tenho 24 anos de formada, me formei na UFMT, né? E lá, ainda no banco, né, de faculdade, nós aprendemos com os nossos mestres, com os nossos professores, que a OAB, enquanto instituição, ela tem que valer, ela tem que brigar, ela tem que ser o bastião da democracia, da liberdade, né, desses direitos que são fundamentais ao brasileiro. Então, você vê casos importantíssimos, que não só esse, que a OAB se cala, que ela não deveria fazê-lo, mas não o faz. E é uma pena, porque é uma instituição que poderia realmente estar fazendo uma grande diferença frente a todas essas instituições, porque ela é uma instituição, não seria a doutora Patrícia fazendo voz lá sozinha, né? Seria uma instituição. Você vê pelos julgamentos que estão acontecendo em outros casos, em que advogados sistematicamente suas prerrogativas, seus direitos enquanto patrono das causas estão sendo violados. E o que você vê da OAB? Nem humor. Então, como assim. Como é que vocês se sentem enquanto profissionais, vendo tanta atrocidade acontecendo? Frustrado, completamente frustrado. Né? A OAB vai cair em cima de mim agora por conta dessa declaração, mas eu me sinto. Não, mas é um direito seu de se frustrar. Essa é a verdade, ué. Essa é uma instituição que poderia ser fortíssima. Então, quem hoje tem talvez respeito
são instituições como... Bom, esquece essa palavra. Vamos mudar, senão eu vou entrar nesse campo, mas assim, ela poderia ter um papel atuante, mais forte, em defesa de direitos que os brasileiros precisam, entendeu? Desse papel coletivo de defesa e que realmente estão omissos. Mas eu queria também trazer para você, Divino, que eu preparei aqui também alguns números que talvez você possa achar interessante, tá? Então, aí só para finalizar. Então, houve um marco temporal, o STF mudou o entendimento dele, disse que o caso não é só agora entendimento, aquele caso do marco temporal para a Raposa do Sol, os outros casos nós vamos ver. Não, o Congresso Nacional veio e promulgou essa lei 14.701, agora de 20 de outubro de 2003, que eu só quero dizer quais são as 3 coisas mais importantes dessa lei. Ela reestabelece o entendimento do marco temporal. Olha, então, a população indígena tradicional ali, ela vai ser declarado o direito dela se ela tivesse essa ocupação tradicional. Então, voltou o entendimento do marco temporal. 2, eles prevêem a possibilidade do proprietário rural continuar na posse até a homologação, que seria, né, o último estágio do processo administrativo, enquanto ele estiver na posse do imóvel, produzindo, trabalhando. Isso também é um fator positivo. E o terceiro... Geralmente essas homologações, elas são rápidas, são demoradas, como é que é? Olha, na minha experiência, os processos, todos os que eu vi, passam de décadas, e eu estou falando décadas mesmo, tem processos de 30, 40 anos que não finalizaram ainda. Aí eu quero chegar no último número que eu falei para você, aí eu, querendo finalizar. Então, o marco temporal, ele voltou à questão, essa questão de poder trabalhar na propriedade enquanto não há homologação definitiva, e, por fim, a indenização das benfeitorias que foram construídas ao longo do ano, haver essa indenização das benfeitorias, tá? Então, para eu dar esses números finais para você tem, agora eu vou à retórica, vou fazer uma pergunta, você tem ideia de quantas, porque assim, você tem várias etapas, Divino, você tem etapa de portaria que está em estudo, em áreas delimitadas, declaradas, homologadas. No total, você acha que são quantas terras indígenas que nós temos nesse bojo de processos no Brasil? Você tem uma ideia? Eu não tenho a mínima ideia. A mínima, não sei. O censo que eu pedi fiz a pesquisa ontem, é um censo declarado pelo governo federal em 2022, ok, vou ler para não errar. São 736 terras indígenas registradas. Então, registradas, leia-se, né? Em estudo, delimitado, homologado, estão nessas fases. Agora nós vamos chegar no ponto importante. Você sabe que isso representa 13% do território brasileiro? 13. Aí eu vou te dar agora um exemplo para ficar fácil, porque 13% do território brasileiro corresponde a aproximadamente o estado de Mato Grosso e Rondônia juntos. Se você pegar o estado de Mato Grosso e Rondônia juntos, é o total de terras indígenas. Elas não estão todas já no processo final, elas estão em tramitação, certo? Isso para atender uma população indígena? Para atender uma população indígena, tá aqui, eu peguei esse dado. 1.700.000 indígenas. Você sabe, dividindo isso por cabeça, o quanto que dá por cabeça? 70 hectares por índio. Para quem faz conta em alqueires, seria 29 alqueires, mais ou menos, por índio. Tá? Tem mais. A própria FUNAI, no site dela, está publicado que, além disso, eles ainda têm 490 reivindicações. Agora, lá não tem dizendo, nessas reivindicações, o tamanho das áreas que são reivindicadas. Isso significa que as áreas reivindicadas que não estão ainda colocadas, essas informações disponíveis no site, pode ser do tamanho do estado de Pernambuco, do tamanho do estado de São Paulo ou do tamanho do estado do Amazonas, porque a gente não sabe o tamanho disso. Certo? Então, você volta para a pergunta inicial. O que é o marco temporal?
Marco temporal é sinônimo de bom senso e segurança jurídica, né? Porque você vai ter, então, esses critérios objetivos para você poder aplicar. Então, assim, tem muita coisa para ser discutida, Divina, é um assunto espinhoso, você permeia o político, permeia o jurídico, né? E o que é mais importante, agora eu vou falar como advogada ambiental. O agro não é inimigo dos indígenas e vice-versa, tá? Eles podem pacificamente coabitar em todo território como brasileiros que de fato o são. Não existe, eu não sei por que fomentam tanto essa rivalidade, essa luta entre o agro e os indígenas. O que, na verdade, eles se somam e se complementam em várias e diversas facetas que formam, inclusive, uma coisa muito linda do povo brasileiro, né? Então, a quem interessa essa rixa, a quem interessa essa briga, porque nós poderíamos conviver pacificamente atendendo. Você vê, isso eu estou replicando notícias que saem diariamente nos jornais, né? Aumentando terras, ok. Mas como é que estão esses índios? Quem está dando assistência? Nós temos notícias que os Yanomamis estão morrendo, nós temos notícias de violência, de drogas contra os índios, né? Então, assim, aumentar terras para eles resolve o problema deles? Patrícia, eu gostaria que você repetisse aquele número para mim. Essa é a quantidade de hectares e o percentual. Tá. Olha, e esse dado, você pode pesquisar no Google, no site do próprio governo federal, tá? Então, hoje, atualmente, a gente está falando de 13% do território nacional para 1 milhão. 13%, né? 13%. Para ser preciso, para quem é matemático e gosta de precisão, 13,75%, tá? Você divide esse número para 1.700.000 indígenas. Uhum. Eu tô vendo um dado aqui do mês 10 do ano passado. O agronegócio equivalia a 10,6% do território nacional. Se você pegar o agro como um todo. O todo. Né? O todo, 10,6%. Assim, eu não sei, eu acho que a gente fica meio sem palavras, porque não dá para entender. A impressão que eu tenho, Patrícia, e assim, não quero te colocar numa situação assim, de constrangimento, mas a impressão que eu tenho, enquanto brasileiro, é que isso é muito mais uma questão política do que uma questão judicial, uma questão de justiça. Então, eu acredito em determinada coisa e eu sou juiz, dono da decisão, e eu determino e pronto, acabou. Eu vejo isso enquanto, não estou falando enquanto jornalista, enquanto brasileiro, é a sensação que eu tenho, que é uma decisão muito mais política, muito mais partidária até, digamos assim, do que algo que diz respeito realmente à questão jurídica. Divino, eu concordo com você. E, para mim, isso é lamentável. Porque enquanto nós estamos no meio dessa divisão, no meio dessa disputa, no meio dessa briga, somos todos nós que estamos sendo prejudicados. É o que eu estou dizendo, nós temos espaço no Brasil para coabitar e desenvolver todos. Não é um antagonismo, né? Nós deveríamos olhar como uma unidade. E quando você vê algumas reportagens, o que me entristece é que se essa demarcação resolvesse o problema dos indígenas, estava tudo ok. O problema é que, vamos esquecer a palavra indígena, tá? Você pega uma pessoa no ermo, que lá não tem infraestrutura nenhuma, não tem nada, zero, e dá ali 70 hectares para essa pessoa. Isso acontece nos assentamentos, que o pessoal acaba vendendo depois, não dá conta de dar prosseguimento nisso. Mas o índio está acostumado a caçar, o índio está acostumado a pescar, ele sabe, ele tem um habitat natural Mas será que são todos que querem isso, Divino? Não existem populações indígenas que querem sair disso e que querem outro tipo de perspectiva? Não sei, é isso que eu estou dizendo, que para mim é difícil fazer essa colocação, porque eu não estudo isso, eu não estou aprofundada, eu só estou fazendo reflexões aqui, ponderações.
Será? Mas eu acho que não é nem uma questão de estudo, Patrícia. Você mesmo já disse isso lá atrás, é uma questão de bom senso. É a mesma coisa daquela visão que se tem do produtor rural do tempo do Jeca Tatu. Aquele cara que vestia uma calça toda rasgada, com o chapéu todo destroçado na cabeça. Esse era o produtor rural do passado. O produtor rural de hoje, ele é outro. Então, o indígena do passado, mas tem povos tradicionais? Existem, que estão lá. Tem povos que nem foram descobertos ainda, né? Mas tem índio andando de Hilux, tem índio plantando lavoura aí no seu estado. E aí, vai fazer o quê? Voltar a colocar uma tanga nesse índio? Colocar ele... E demais, eles querem isso, né? Eles querem isso, eles não querem Exatamente. voltar à historicidade, ao passado. Então, não temos que respeitar isso também? Não é direito deles isso também? Esse é um tema que eu acho que a gente vai ter que voltar nele aqui, Patrícia, talvez mais de uma vez, para continuar debatendo, continuar conversando, continuar tentando entender, né? E esperar que haja um bom senso, coisa que muitas vezes parece-me que não existe no Brasil, é bom senso, né? Em especial de pessoas que deveriam tê-lo muito mais do que os outros. Porém, enquanto brasileiro, a gente espera que haja bom senso, a gente espera que haja pacificação, né? Que esse país seja um local onde haja segurança e não insegurança, não só nas ruas, mas a insegurança jurídica também, que muitas vezes afeta muito mais do que a própria insegurança das ruas, né? Verdade. Minha amiga, acabou nosso tempo. A prosa, quando é muito boa, o tempo passa rápido e a gente nem vê. Eu gostei muito, Olha, muito obrigada, Divina, pela oportunidade. Peço desculpas, às vezes, da falta de propriedade, né, de elementos assim, mas não, espero ter não. esclarecido com bastante simplicidade o assunto. Você foi perfeita, você foi perfeita. Você conseguiu trazer luz para um tema em que hoje existe muita escuridão, existe muita treva e existe muita indignação também por parte de brasileiros. Muito obrigado. Eu espero ter o privilégio de receber você aqui outras vezes, da gente poder dar prosseguimento nessa conversa. Você me ajudou muito. Se você me ajudou, tenho certeza que ajudou outras pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também. Muito obrigado. Obrigada eu. Gente, eu conversei com a Patrícia Podolan, uma advogada ambiental que tem muito conhecimento, mas ela não tem só conhecimento, ela tem também muita humildade na colocação dos pontos. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos destacar. No Brasil, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Nem nós que estamos aqui embaixo, nem aqueles que estão lá em cima, que se sentem donos da lei, que se sentem os proprietários da lei, né? O Brasil precisa de mais bom senso. E hoje nós tentamos esclarecer um pouco mais para vocês a respeito do marco temporal e o que ele pode afetar na sua vida, porque às vezes você que está nos ouvindo agora pode achar que isso afeta pessoas que estão muito longe de você. Não. Pode afetar a sua casa também, pode afetar a sua família. Eu conversei com a doutora Patrícia Podolan, advogada ambiental, sobre o tema como o marco temporal pode afetar a sua vida. Se você gostou dessa prosa, deixe para a gente um gostei. Se não gostou, deixe um não gostei. Deixe um comentário também. O que você acha disso tudo? O que você acha desse imbróglio todo? Compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.